Fala pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima madrugada. Não sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo. E estou gravando assim em caráter, não sei se digo de urgência, mas eu resolvi gravar esse vídeo aqui por algumas coisas, né? A gente aprende no Evangelho que a gente deve viver o que prega e pregar o que vive. E eu quero começar já lendo uma palavra aqui que está em 1 Samuel, capítulo 25. A partir do versículo 14, diz assim, ó: Um dos moços, porém, anunciou a Abigail, mulher de Nabal: Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, mas este o destratou. Todavia aqueles homens têm-nos sido muito bons. Nunca fomos agravados por eles, e nada nos faltou em todos os dias que convivemos com eles quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviam, tanto de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Considera agora o que hás de fazer, porque mal já está de todo determinado contra o nosso amo e contra toda a sua casa. Ele é filho de Belial e não há quem lhe possa falar. Vou ler só até aqui, irmãos, para não estender muito a história, para que vocês entendam. Esse texto aqui ele está falando de três figuras principais: Rei Davi, Nabal e a sua esposa Abigail. Quem conhece esse trecho, esse texto da Bíblia, vai lembrar aí, né, e vai entender que Nabal era um homem rico, abastado, né, da descendência de Caleb, e ele era um homem, diz o texto, que era um homem muito maligno, duro de coração, terrível. Que a sua mulher Abigail era uma pessoa muito sensata, boa, né, honesta, caridosa, amorosa. E nesse período aí, conta-se ali no livro de 1 Samuel, Davi estava passando por um momento difícil, onde estava recluso, estava com alguns homens, né? Estava fugido, estava passando por uma situação difícil. Estava acuado, estava sendo perseguido. E Davi foi pedir ajuda, enviou alguns servos para pedir ajuda para esse Nabal. E interessante que Nabal negou essa ajuda, né? Destratou, não quis nem saber. E alguém muito sábio foi até sua esposa e disse, ó, o rei Davi nos ajudou, seus homens nos ajudou no momento que precisamos, foram bons conosco, ajudou o nosso mestre, lá, o amo, o Nabal, né? Que era muito rico, dono de muitas posses. E agora na hora que Davi precisava de ajuda, ele negou, né? E Davi, o que Davi fez? Davi então ficou furioso, estava vindo para destruir tudo. Estava vindo com os homens para destruir, acabar com tudo. Destruir Nabal, destruir tudo que ele tinha, acabar com todos ali. A fúria de Davi era inevitável. Só que essa pessoa foi até Abigail, e Abigail, como pessoa sensata, foi até Davi, sem o seu marido saber, para tentar ir apaziguar as coisas, né? Que foi, no final das contas, o que ela conseguiu. Por que eu estou contando essa história, irmãos? Por que eu estou gravando esse vídeo nessa hora? Porque assim, a gente às vezes enfrenta situações complicadas. Eu estou vivendo um momento onde eu estou passando, vamos dizer assim, por uma perseguição, por uma situação contrária, por dificuldades. E no momento que você precisa de ajuda, de uma mão, de uma compreensão, pelo contrário, as pessoas se juntam para massacrar você. Eu estou vivendo um tempo onde estou passando por algumas tribulações e pessoas têm se juntado para caluniar, para me difamar, né? E engraçado que no momento que essas coisas aconteciam, alguém me enviou uma palavra de Deus, que está lá em Mateus, agora eu não me lembro, acho que Mateus 5, 26, Mateus 5 do 1 ao 26, se eu não me engano. E interessante que o texto lá fala sobre essa questão das perseguições, né? E um outro texto que eu li também foi em Coríntios, aonde fala dessa questão da perseguição também. É que nós devemos, né, ficar firmes em Jesus, porque aqueles que servem ao Senhor de alguma forma é perseguido. Irmãos, mas eu quero aqui já adiantar, e para não ficar extenso o vídeo, né, o que acontece? A gente que é crente, que é cristão, muitas vezes nós somos taxados como bobo. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu estava vendo agora há pouco no YouTube, tem um canal chamado No Entanto, do Paulo,
que eu acompanho, e ele estava falando de uma situação com a Ana Paula Valadão do Diante do Trono, uma situação que ela passou ali com a Latam, estava vindo aqui para São Paulo, e de certa forma ali ela foi destratada pela funcionária da Latam. Eu não quero entrar em pormenores, mas o que eu quero só pegar o gancho nessa situação, por quê? As pessoas, muitas vezes, ela tem uma visão que o crente, assim como a gente é chamado pela palavra de Deus de ovelha, ela acha que o cristão é uma pessoa boba que é obrigada a aceitar tudo que acontece, sem falar nada. Né? Aquela questão que a Bíblia diz, né? Se te baterem numa face, dê a outra. Né? Então, assim, se te obrigarem a caminhar uma milha, caminhe duas. E algumas coisas assim que o texto bíblico vai falando. E as pessoas são taxadas, nós crentes, muitas vezes somos taxados como bobos, né? Eu lembro aqui da história de um irmão lá em Montes Claros. Eu vivi muitas coisas na cidade de Montes Claros, irmãos. Quando eu estava na igreja lá, né? Um outro vídeo até me referi lá ao pastor Flávio Rodrigues, né? Da comunidade Tocha Asteza. E tinha um irmão que eu me lembro ele falando, um irmão que era engenheiro. Ele tinha feito um trabalho para alguém, para uma empresa, se não me engano. E eles foram enrolando ele para pagar. E foram passando-se os meses e ele cobrando e o pessoal enrolando, 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 enrolando. Até que um dia ele se cansou. E quando ele foi nessa última vez cobrar, a pessoa disse para ele que você é crente, então você não pode brigar, não pode achar ruim, não pode falar nada, você tem que aguentar aí e tal. E jogou isso, e foi quando ele estourou. Você lembra lá de Jesus? É lógico que eu só quero colocar um adendo aqui. De Jesus, quando entrou no templo, os cambistas estavam lá vendendo as coisas lá, e Jesus pegou um chicote e saiu arrebentando com tudo. Né? Ninguém fala disso, né? Jesus falando, vocês estão transformando a casa do meu pai, a casa de oração, em covil de ladrões. Jesus desceu o chicote lá, meu amigo. Então a pessoa acha que o crente ele tem que ser quietinho. O que a gente deve tomar o cuidado, irmãos, a gente não tá, como é que fala? A gente não deve, a Bíblia fala, não coloque o sol sobre a vossa ira, né? Irai-vos e não pequeis. A gente não deve extravasar, né? Aquela questão, falar palavrões, partir para uma agressão. A gente pode se defender, né? A gente deve se defender. Mas a gente nunca deve fazer nada que, vamos dizer assim, que ultrapasse, né? O que eu estou falando? Pois irai-vos, não pequeis, né? Sejam simples como a pomba, mas prudentes como a serpente. Então, assim, outro texto interessante que a Bíblia fala é: não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente bom, porque destruirias a ti mesmo. Então a gente tem que mesclar as coisas, né? Tem que mesclar as coisas. Igual, como eu disse a vocês, estava acontecendo algumas situações comigo, está, né, presente, e coisas que estão me deixando chateado, e muitas vezes nós somos taxados assim. A pessoa começa a pisar no seu calo, a pessoa começa a te distratar, a te caluniar, a te perseguir. E são inúmeras situações, uma atrás da outra, e quando você se levanta levanta a sua voz ali, né, como um sinal de chega, acabou aqui, já deu. A pessoa, o diabo, né, aquele mesmo que usou Pedro lá, que Jesus falou, passa para trás de mim, Satanás. Né? Esse aí usa as pessoas para poder nos afrontar, e quer afrontar exatamente na nossa fé. Mas você não é crente, mas você não é evangélico, você não pode ficar bravo, você não pode, né, reivindicar, você não pode revolucionar, você não pode, não pode, não pode. Você tem que ficar quietinho e aguentar tudo. E não é bem assim, entendeu? E não é bem assim. Então eu faço esse vídeo como uma questão de um alerta, de chamar a atenção, para que nós possamos, né, nos levantar como homens, mulheres de Deus, servos do Senhor, e não deixar que as pessoas, né, façam o que quiserem conosco, porque nós somos pessoas dignas, honestas. Então vamos buscar os nossos direitos, direitos espirituais e nossos direitos, né, perante a lei. Né? Às vezes as pessoas estão nos ofendendo, estão nos tratando, estão nos destratando. A gente não precisa partir para uma agressão ou para uma confusão, mas temos as autoridades aí para ir até elas. No último caso, né? Temos a polícia, temos, né, os tribunais, né, os advogados, juízes. Então, não se calem, irmãos. Eu digo para vocês, não se calem diante da afronta. Muitas vezes vocês ficam só na parte espiritual, porque é lógico que é necessário eu e você orarmos, colocarmos diante de Deus, né? Deus diz, a vingança é minha, a vingança pertence a mim, Deus diz, e eu a retribuirei.
Mas é aquela questão, faça a parte da oração, de buscar a Deus, mas faça a sua parte também. Tem coisas que nós também precisamos fazer e agir. Por isso eu digo, a gente ora por milagres de cura, mas tem médicos também. Então tem situações que você precisa procurar o médico, porque Deus deixou os médicos aí exatamente para isso. Nem tudo você vai ser curado por uma oração, né? Ou seja, a oração é, na verdade, se não tem a cura instantânea, é um caminho para Deus te direcionar a descobrir algo que você não sabia, a levar você até um médico para você ter um tratamento. Então, assim, a gente tem que ter prudência e entendimento, irmãos, né? Para isso, tem que ter prudência e entendimento para poder lidar com as coisas. É isso que eu queria passar para vocês. Então, assim, diante de uma situação, não se cale, se levante, né? Seja digno, seja, né, guerreiro. Não deixe as pessoas pisarem na sua cabeça. Né? Muitas vezes as pessoas querem pisar, nós temos que pisar na cabeça da serpente, é nós é que pisamos na cabeça da serpente. Então, assim, que todo espírito demoníaco que tem usado pessoas para nos distratarem, para nos humilharem, para poder, né, colocarem a gente para baixo, para poder nos prejudicar, nos caluniar, nos difamar, ele está repreendido em nome de Jesus, está por terra nessa noite. Eu declaro que Deus há de estar se levantando nessa hora em favor daqueles que estão sofrendo a injustiça, daqueles que estão, né, sendo massacrados aí, aqueles que estão sendo perseguidos dentro de um local de serviço, dentro de uma escola, de uma faculdade, de uma casa, de uma família, de qualquer lugar. Mas eu creio que Deus, em nome de Jesus, né? Eu não estou decretando, eu estou suplicando ao Senhor, estou pedindo a Deus, porque não sou eu que faço, é Ele que faz, né? Que Ele venha em nosso favor e que a justiça de Deus seja feita. Que a justiça de Deus seja feita. Em nome de Jesus. E é isso que eu creio. E lá na história de Abigail, para quem não sabe, no final das contas, o que aconteceu? Um homem rico, duro, maldoso, no final das contas, ele morreu. A Bíblia diz que Deus o matou, né? E entregou sua mulher para Davi. Ou seja, morreu, perdeu tudo que tinha, ainda perdeu a mulher e a mulher dele casou com outra pessoa. Então, assim, é aquela questão, né? Os maus sempre serão punidos. Né? Pessoas boas passam por tribulações, pessoas boas passam por aflições e por perseguições, né? Por coisas contrárias. Né? Então, muitas vezes aquilo que a gente está passando, que eu, você estamos passando, não é porque somos maus ou porque fizemos algo de errado, mas é porque tem outras pessoas ruins, outras pessoas fazendo coisas erradas. E às vezes nós sofremos com isso, mas Deus, Ele se levanta em nosso favor. Tá bom? Que Deus abençoe, né? Que isso tenha falado ao seu coração e o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tá bom? Deus abençoe. Até a próxima.